Olá pessoal, estamos dando início a mais um episódio do Alimentando Corações. Nosso convidado hoje, ele é professor de artes marciais, especificamente de Jiu-Jitsu, tem um projeto maravilhoso no Grande Bom Jardim, na área periférica da nossa cidade, e onde ele leva a cidadania através do esporte para vários jovens daquela região. Estou falando aqui do professor Alisson, conhecido como Alisson BDL, que além de tudo também é conselheiro tutelar de Fortaleza. Seja bem-vindo, Alisson. Eu queria que você pudesse se apresentar aqui para o público. Quem é o Alisson? Opa. Olá a todos. Aglailson, primeiro agradecer a você pela oportunidade de estar aqui, trocando esse papo aqui, trocando essa ideia, tá podendo mostrar mais um pouco do trabalho que nós executamos enquanto grupo ali na região do Grande Bom Jardim. E para me apresentar, sou Alisson Matheus, como você falou, o filho da tia Zizi, o filho do seu Assis, irmão da Rebeca, esposo da Daiane, pai do Enzo e do Guilherme. Tenho muito orgulho dessa família que eu carrego. Sou analista de sistema formado, mas abandonei a minha formação por amor ao que eu descobri no decorrer do tempo, que foi o social e as artes marciais. Hoje estou enquanto conselho tutelar, mas me considero, se perguntar profissionalmente, professor de jiu-jitsu. Esse amor pelo jiu-jitsu começou quando? Foi junto com o projeto? Foi antes do projeto? Como é que foi esse casamento aí? No meu período inicial de casamento, a gente tende a engordar um pouquinho, né? Então passei por um problema Bem tratada, hein? Rapaz, a mulher cozinha bem, cozinha bem. Doceira de mão cheia. Oh, meu Deus do céu. Então, Não me fale doce. Eu estou tentando resistir aos doces, Alisson, por conta da minha taxa de glicose. pois se afasta da Daiane, porque a mulher se garante na cozinha. Nesse início de casamento a gente come bastante, sempre é normal ter coisa de casamento, e eu tenho uma tendência muito grande a engordar. Tive um ápice de obesidade grau 3, não conseguia mais praticar nenhum tipo de atividade, nunca gostei de academia, fazia um futebol aqui e acolá, e acabei encontrando no jiu-jitsu uma forma de me exercitar. Então, num primeiro momento, eu procurei o jiu-jitsu como uma válvula de escape para me fazer algum tipo de atividade física. O meu ingresso dentro da arte marcial foi em busca pela saúde. E o projeto BDL, como é que foi que iniciou? Projeto BDL. O BDL em si nasceu num negócio engraçado. Eu e a minha irmã começamos a praticar em períodos iguais, por propósitos iguais, duas artes marciais diferentes. Eu iniciei no jiu-jitsu, ela iniciou no Muay Thai, no mesmo período, os dois procurando questão de saúde, mas ela não se identificou com o Gil e eu também não me identificava muito com o Muay Thai na época. Meu pai sempre foi um cara que gostava de fazer tudo com os filhos, Aglailson. A gente fez aquele antigo curso SOS Computadores, Sim, um marketing sim, aí, sim, nem sim, sei se eles sim. ainda existem, Exatamente. mas a gente fez e meu pai se matriculou com a gente para fazer. A gente fazia curso de inglês, meu pai se matriculava com a gente tudo que a gente se propunha a fazer, presente na vida ele dos filhos. extremamente presente. Meu pai cumpria à risca aquele negócio do tempo de qualidade e ele fazia questão de não Estar ser um próximo. pouco tempo, ele queria era muito tempo com os filhos. Então ele começou o Muay Thai com a Rebeca e começou o Jiu-Jitsu comigo. Após já um tempo que eu tava no Jiu e que ela tava no Muay Thai. Aí ele me ligava e, filho, vamos treinar Muay Thai com a gente. E aí eu ia, de vez em quando mais ia. Ligava pra Rebeca quando tava no Jiu comigo, filha, vem treinar Jiu-Jitsu comigo com a Alice. Nesse negócio eu me apaixonei pelo Muay Thai por estar com meu pai e com a minha irmã. E a minha irmã se apaixonou pelo Gil por estar comigo e com meu pai. O Muay Thai era muito distante, a gente treinava na Horto Soares na época, a gente morava no João 3. E o Jiu-Jitsu não, era no João 3, era próximo. E naquele período a gente estava morando lá, a gente preferiu ficar só no jiu-jitsu. Nasceu então a BDL, a gente montou uma logo e andava com um escudo para representar a nossa família. Minha mãe acabou ingressando também no jiu-jitsu. Meu filho na época começou a treinar judô e frequentava o jiu-jitsu também. E a gente sempre usava o brasão. A gente criou um brasão, mandou costurar no kimono. E começou a levantar esse nome, BDL, BDL, BDL. Dona Zizi
35 anos de projeto social. Rapaz, por que a gente não leva isso lá pro projeto? É tão legal. E decidimos indicar um professor amigo nosso. Esse professor ministrou aula dentro do projeto por 2 anos, quando infelizmente teve uma lesão gravíssima no tendão de Aquiles, que precisou se afastar por 6 anos ou por 6 meses a 1 ano. E nesse meu tempo, a pessoa que estava dirigindo o projeto junto com a Zizi disse que não ia querer mais. E eu disse, tia, se eu assumir, costumo te chamar todo mundo de projeto de tia, se eu assumir, a senhora deixa continuar? Eu assumi para que o jiu-jitsu no projeto não parasse. Na época eu nem podia dar aula pela minha questão de graduação. Conversei com meu professor, conversei com meu mestre, me deram cobertura, me deram apoio e disseram, não, a gente vai estar junto com você. E eu iniciei dar aula no projeto para tentar cobrir esse rapaz, né? E nesse meu tempo me apaixonei. Pedi demissão do emprego. Trabalhava no emprego ganhando muito bem. Saí de uma realidade de ganhar 6 mil, 7 mil reais para ganhar 974 reais, que era o salário mínimo na época. Por amor ao esporte, por amor ao projeto social. Ao que Deus estava colocando no meu coração naquela época. Mas, por incrível que pareça, não faltou um centavo nas minhas contas. Pode ser até... Não sei como se enxerga isso, mas é para quem tem fé e para quem vive um propósito. Eu fui para dar aula de jiu-jitsu e encontrei um propósito que Deus colocou no meu coração e que a minha família entendeu junto comigo e que abraçou. Meu pai se envolveu, minha irmã se envolveu, minha mãe se envolveu de uma forma fora do comum, minha esposa se envolveu, minha esposa hoje aconselha as jovens que tem mais essa lida, né, pela questão do feminino. E assim nasceu a BDL, Família BDL, que hoje a gente não pode dizer mais que é só eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, a gente não pode mais falar isso. Quantas pessoas hoje participam do projeto? Até o último cadastro que a gente fez, um levantamento, a gente tem 582 atletas ativos. Entre alunos que vão, que voltam, acredito que deve ter um pouco mais, mas hoje ativo. A gente tem 582 atletas matriculados. Desde a primeira faixa até... Entre todas as faixas. Mas o legal que salienta é que a gente tem aluno de 4 anos de idade e a gente tem alunos de 64 anos de idade. Então a gente tem todas as faixas etárias de lá. O foco realmente do trabalho é crianças, adolescentes e jovens. Porém, a gente deixa claro que esse público não cresce, não se desenvolve, não chega a lugar nenhum na sociedade sem o apoio da família. Então a gente acabou entendendo a necessidade de abraçar a família também. E o esporte, as artes marciais, tem muito essa coisa da disciplina, que inclusive serve para a pessoa levar para a vida, não só para o esporte, mas para a vida. E eu queria que você pudesse falar aí para o nosso público o que é a diferença do jiu-jitsu para o Muay Thai e como é que isso foi introduzido aqui no nosso país. Certo. Essa conversa, pessoal, desculpa estar te cortando, mas essa conversa surgiu a partir de uma gravação que nós fizemos com a tia Zizi para o Gente que Transforma, e na ocasião a gente começou a conversar com a Alisson, e o nosso amigo João Luiz disse, rapaz, vai dar um bom bate-papo no Transformando, no Alimentando Corações. E veio o convite, te agradecer por atender o convite, e aí o Alisson deu uma aula de história, como é que veio o jiu-jitsu a se instalar no Brasil e o seu desenvolvimento. Eu queria que você pudesse compartilhar com as pessoas. É legal. Eu não costumo comparar artes marciais, mas eu amo, sou apaixonado e defendo de corpo e alma a arte marcial hoje que eu pratico. Hoje eu sou praticante de judô, sou graduado também no judô, sou graduado no Muay Thai. Tive um pequeno início no karatê, tenho uma pretensão de me formar em pelo menos umas 5 artes nos próximos 5 a 10 anos, porém não abandono e não deixo de mão meu jiu-jitsu. Para mim, em relação à arte marcial, é a mais eficiente, é a mais efetiva. No que diz respeito à defesa pessoal, é a mais efetiva. Então, aos amantes das outras artes, me perdoem, mas eu vou defender meu jiu-jitsu. Em se tratando de história, é muito legal. O jiu-jitsu ele nasceu há mais de 2.000 anos atrás, porém não com esse nome.
ele foi iniciado pelos monges pela prática da defesa pessoal sem o uso de armas. Então, um japonês nessas viagens aí encontrou esses monges e acabou aprendendo com esses monges e agregando isso a eles. O nome desse japonês é Jigoro Kano. Ele é o pai do judô. Na época eles treinavam uma arte marcial chamado Jujutsu, que dentro desse Jujutsu existiam algumas derivações, e que eram queda, imobilização, torções, tudo. E um desses alunos do Jigoro Kano, chamado Konde Koma, ele trouxe uma apresentação, que naquela época falava-se muito em apresentar arte marcial, mas de uma forma circense. Inclusive eles se denominavam trupe. Eles trouxeram aqui para o Brasil e encontraram uma família que acabou abraçando e acolhendo eles no intuito de ajudar a divulgar, a família Gracie. O pai do Hélio Gracie, o Hélio Gracie, nosso patriarca da arte marcial, viu aquilo ali e disse: rapaz, aqui deve ser muito bom para meus filhos. E pediu que o conde ensinasse os filhos dele. Hélio Gracie era o mais fraco, o mais franzino, o menor, estava somente assistindo os irmãos terem aula, mas num belo dia um advogado foi ter aula com os irmãos do Hélio Gracie, com o Konde Koma, e todo mundo faltou, todo mundo chegou atrasado. E quem deu aula? Hélio Gracie. Sem nunca ter treinado, sem nunca ter praticado, somente ter assistido. Esse advogado, então, posteriormente falou que só queria ter aula com Hélio Gracie. Detalhe, ele não deu aula como o Konde Koma dava aula, como os irmãos do Hélio Gracie treinavam, não. Ele deu adaptado para ele. O jiu-jitsu brasileiro, ele é realmente nosso porque ele foi adaptado para as pessoas que não teriam condição de se defender, independente de tamanho. Ele era franzino, ele não teria condição de fazer os mesmos movimentos. Então ele adaptou. Contam-se as histórias, isso não tem livro, não tem nada, são boatos que vão passando de professor para aluno. Que o pai do Hélio Gracie era aquele fazendeiro bruto e que ele não sabia pronunciar Jujutsu. Porque o jiu-jitsu ensina a linguagem... Não existe. Não existe. Se você procurar nos livros, nos livros japoneses mesmo, não tem. Não tem. Arte suave é jutsu. Jutsu. Então, conta-se que ele falava errado. A tradução literal é arte suave. Arte suave, isso. Conta-se que ele falava errado. Eu não desconfio, porque minha mãe, quando soube que eu tava começando a treinar jiu-jitsu, a minha avó na época, jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jutsu, tudo. Então, geralmente quem não conhece a arte sempre costuma falar errado o nome jiu-jitsu. Então, naquela época, eu acredito que não deveria ser diferente. Mas, no início da história do jiu-jitsu, a gente não pode deixar de mão o Hélio Gracie. Porém, inclusive naquele dia eu ressaltei o nome de uma pessoa que toda vida que eu tenho a oportunidade de falar da história do jiu-jitsu, eu tenho que ressaltar essa pessoa. Oswaldo Fada. Oswaldo Fada, ele não é muito falado nas redes sociais, nas mídias digitais, porém é um cara extremamente importante para a história do jiu-jitsu em se tratando em projetos sociais. Porque não tem livro que diga isso. Pelo que eu estudei da vida do Oswaldo Fada, é uma opinião pessoal minha. Eu daria o título de pai do jiu-jitsu social para ele. Por quê? Porque o jiu-jitsu naquela época era um negócio meio caro, digamos, meio burguês. Nem todo mundo poderia praticar. Não era para qualquer um. A gente está falando de uma arte marcial que veio de fora. Se hoje em dia trazer uma coisa de fora para cá para o Brasil já é difícil, imagine naquela época. Então, acredito que devia ter sido um custo muito caro para o pai do Hélio botar os irmãos para treinar. Deve ter sido um negócio, um bem bolado, muito bem feito. Porém, o Oswaldo Fada entendeu que quem não tinha condição também tinha direito de treinar. Então, alguns dos primeiros projetos sociais desenvolvidos sem custo tem a linhagem do Fada. E hoje, o trabalho que a gente desenvolve, eu posso sim dizer que tem uma linhagem do Oswaldo Fada. A gente não carrega o brasão dos Gracie, nem carrega o brasão dos Fada, mas um
tem a sua importância pela fundação de toda essa história, e o outro teve a importância pela implantação de tudo isso que foi desenvolvido dentro de periferias, dentro de subúrbios, dentro de locais que com certeza não teriam alcance naquela época. Mas sobre história tem muita coisa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você falando aí do Fada, e falando do esporte, no caso do jiu-jitsu, como um trabalho social também. Eu tive já em alguns momentos, conhecendo lá o projeto que você faz parte, junto com sua mãe e a família, e vi a quantidade de pessoas que são beneficiadas por esse projeto. E a importância de ser numa área periférica, como é o Grande Bom Jardim. É levar a cidadania através do esporte para as pessoas. E é esse que é o propósito, não é isso? Que vocês também têm como o jiu-jitsu, além de uma arte marcial, também o engajamento social. Toda vida que chega alguém novo lá para treinar, eu digo assim, é uma coisa que eu sempre falo, você está procurando o quê? É jiu-jitsu? Se for só jiu-jitsu, existem outras academias muito melhores do que daqui. Com estrutura melhor, com professores tecnicamente bem mais capacitados do que eu, talvez. Mas se você está querendo mudar de vida, se você quer uma nova perspectiva, se você quer se tornar uma pessoa melhor, aí eu acho que você vem no lugar certo. Isso eu costumo falar para todo mundo. Quem é meu aluno, às vezes até torna repetitivo, porque eu costumo falar quase todo dia. Toda vida que tem treino eu falo isso, porque realmente a gente entendeu em Deus, Aglaus, que o jiu-jitsu se tornou uma ferramenta para a gente mudar a vida das pessoas. Tem uma frase que a gente utiliza muito lá, que é mais ou menos assim, ó. Nós não buscamos pessoas para o jiu-jitsu, nós utilizamos o jiu-jitsu para alcançar e mudar a vida das pessoas. E na prática é isso. Não é só uma ferramenta de mudança social, não é só uma ferramenta de mudança de estilo de vida, é uma ferramenta que te permite se empoderar, é uma ferramenta que te permite mudar sim socialmente de vida, que te permite criar uma perspectiva de emprego. Hoje nós temos alunos que iniciaram com a gente com 8, 9 anos de idade, que já estão bem maduros, a gente já está lá aproximadamente 12 anos e estão dando aula comigo hoje, vivem do jiu-jitsu, conseguiram engrenar no jiu-jitsu. Tem outros que estão despontando em campeonatos, tem meninas e meninos, casos de que foram vítimas de algum tipo de violência, que hoje são pessoas empoderadas de si e que tiveram as suas sequelas, as suas feridas tratadas. Não é responsabilidade... A saúde mental, a importância de também o esporte e o projeto também levar a saúde mental às pessoas. Exatamente. É ver a pessoa entrar com o ombro baixo, com cabeça baixa e começar a mudar a sua postura. Então, isso não é mérito só do jiu-jitsu, é mérito de um conjunto de obras que a gente entende e utiliza através do jiu-jitsu como ferramenta para mudar. Eu digo que tudo que acontece lá dentro da BDL é mérito de Deus, tudo. Não é porque eu sou bom, não é porque meus alunos são bons, não é porque nós temos o melhor grupo, não. É porque Deus permitiu que ali existisse ferramenta para mudar a vida das pessoas. Quem são os principais parceiros do projeto hoje? Hoje, a gente tem lá a BDL em si, ela não tem um núcleo dela. Digamos assim, a BDL tem uma sede, a BDL tem uma academia. Não, a BDL não tem isso. A BDL é a ferramenta do jiu-jitsu e das artes marciais. Hoje nós estamos vinculados ao projeto Aliança com Cristo, que nós temos como parceira a tia Lucimar, que ela, juntamente com o pastor Raimundo, são proprietários da quadra que nós desenvolvemos a nossa principal atividade. Nós também temos parceria com o pastor Gedaías do projeto Bom Jesus. A gente tinha parceria com a academia, porém a academia rompeu e uma das pessoas que estava vinculada à academia, você tem noção, isso é muito legal, cedeu a sua garagem, se desfez do seu carro, se desfez do espaço do seu negócio próprio para que a atividade que funcionava na academia não parasse. Lá tem um grupo de crianças autistas que treina, lá tem um grupo de mulheres que treina, tem uma mãe de família que treina lá.
Então, a gente tem esse outro espaço que é o Ítalo Marques e a sua família, a Michele Lima, que são parceiros. No Instituto Catiana Penha também abriu as portas para que a BDL estivesse desenvolvendo uma atividade lá. Projeto Betel, a gente abriu um núcleo lá em São João do Aruaru, abriu também um núcleo lá no Trairi, também com a parceria do projeto Aliança com Cristo. Tem um parceiro médio. Ou seja, já se expandiu para outros municípios do estado. Já. A gente está em trâmite para implantação em Viçosa do Ceará. Viçosa. Belíssima cidade, por sinal, viu? Trairi também é maravilhosa. Trairi tem umas praias maravilhosas e Viçosa e Serras também. Verdade. Eu sou apaixonado por Viçosa. Eu sou um amante daquela serra e a minha terrinha, minha vozinha, Dona Raimunda. Ah, sua família é Viçosa? A minha família é de Viçosa. Na verdade, especificamente de São João, que é um lugarejo em Viçosa. E tem um pedaço que fugiu ali pro lado de Tianguá. Mas a minha família é daquele lado ali, a minha família materna. Minha família paterna, conta-se que o pessoal veio de fora. E se estabeleceu ali na região da Ponte Metálica ali, na Praia dos Ingleses, na Praia de Iracema. A linhagem do meu pai aí sugere-se que não são daqui. Mas a da minha mãe é de Viçosa, bem do interiorzinho. Então a gente já tem bastante parcerias com pessoas que têm e enxergam o mesmo propósito que a gente. Eu conheci o Alisson, pessoal, no ano passado, um pouco antes das eleições do Conselho Tutelar. E a gente estava acompanhando a apuração lá do Conselho Tutelar e a gente viu aquele grupo de jovens empolgado com a eleição do Alisson. Rapaz, eu vou me aproximar ali para saber essa empolgação toda ali. E o engajamento dessa juventude em torno do projeto. E a gente vê o reconhecimento de você como o mestre das artes marciais e também como uma pessoa que está à frente do projeto. E esse reconhecimento. E isso não tem dinheiro que pague, né, Alisson? Não tem não. Esse reconhecimento, esse carinho, essa gratidão. Eu costumo compartilhar com todo mundo, Aglaís, que quem trabalha com projeto social não tem que colocar custos no seu projeto, não tem que colocar atividades no seu projeto, não tem que colocar dinheiro no seu projeto. Tudo isso é bom e precisa. Porém, não é o essencial. Você pode colocar tudo isso que eu falei, mas se você não criar vínculo e relacionamento constante com as pessoas que estão ali fazendo parte do seu projeto, você não vai causar impacto nenhum. Você vai ministrar um curso e a pessoa vai embora. Você vai fazer um investimento financeiro da vida da pessoa e a pessoa vai embora. Você vai dar um pão, uma comida. Tem muitas pessoas do nosso projeto, lá na realidade bem precária, que vão para o projeto literalmente para comer, que não tem comida em casa. Porém, se você não criar um relacionamento e um vínculo, qual é o impacto que você vai fazer? Lá no projeto eu já perdi um aluno para conflitos de facção, perdi um aluno por questões de saúde não tratadas pelo poder público, perdi um aluno que se envolveu com crime, 2, e eu perdi esses 4 alunos. E eu não conto quantos alunos eu ganhei e quantos alunos eu transformei, eu conto quantos eu perdi. E eu brigo para que eu não perca mais nenhum. Eu acredito que o que você viu não foi pessoas que amavam o Alisson. Foi pessoas que amavam o impacto que juntos a gente tem capacidade de fazer na vida das pessoas. Porque não é sobre dar tudo isso que eu falei, é sobre realmente criar um relacionamento. Criar uma intimidade a ponto de você sentir, saber, conhecer e dizer assim, eu entrei no projeto social por um motivo. Minha mãe dava aula num projeto antigamente chamado de ABU, lá talvez vai justificar mais ainda a sua pergunta, que hoje chama-se Procica, lá no Castelão. E tinha um jovem lá que ele não tinha muita perspectiva na época. Alguns anos depois, a minha mãe encontrou esse jovem, não lembro se foi no shopping, foi em uma caminhada aí no meio do mundo, e esse jovem virou um contador. Hoje ele é meu contador, é o contador da minha família. E nesse dia que a gente se reencontrou, que a gente fazia muito tempo, minha mãe fazia muito tempo que não ouvia, eu não conhecia muito, né, que eu era criança, ele é mais velho que eu. Ele abraçou minha mãe de uma forma, começou a chorar no nome da minha mãe. E ele falou uma frase, Aglailson, que eu vi essa cena acontecer.
Ele abraçou meu pai e minha mãe e disse assim: vocês foram responsáveis por me fazer ser o que é hoje. Uhum. Sem a influência de vocês, eu não seria ninguém. Aí eu disse que eu queria ouvir isso também. Eu queria ter o prazer De ouvir as pessoas de dizerem ouvir isso. as pessoas falarem isso. Não por ego, não por amor, mas por saber que eu tinha condição de causar influência e impacto. Uhum. Então as pessoas que você viu não estavam lá por causa do Alisson, não. Mas do projeto, da ideia. Da ideia, do carinho, do amor, literalmente, Se se forma você. uma família, na verdade, não é isso, Alisson? Se você entrar no Instagram dos meninos que treinam com a gente, você não vai ver nome e sobrenome deles, não. Você vai ver, por exemplo, Aglailson BDL. Uhum. Você vai ver João BDL. Você não vai ver João Aglailson. É uma família que se Eles constituiu. literalmente adotaram o BDL como sobrenome. E cria esse sentimento de família. Cria esse sentimento coletivo, de pertencimento, não é isso? Como eu falei que o jiu-jitsu é a ferramenta, o nosso jiu-jitsu nasceu para construir um vínculo de pai e filho. A gente identificou que dentro dos locais que a gente tem atuado, existe um grande problema na nova geração que está vindo aí, que é um problema de orfandade. No seu maior, sejam pais vivos ou pais mortos. Uhum. Existe o problema de abandono de pais vivos que ou não tem condição de ser pai, ou não quis ser pai, ou confundem a ideia de ser pai com a ideia de ser provedor. Uhum. Como também existe um grande problema de orfandade de pais mortos. Ali no Bom Jardim nem se fala. Uhum. Então o que acontece com esse jovem que não tem pai nem mãe? Ou que tem e não tem pai e mãe presente? O conceito de família que o meu pai construiu dentro da família dele, que meu pai é uma pessoa, Aglailson, que ele é militar, mas ele é aquele cara ilibado. Ele é aquele cara que se você... eu enxergo meu pai com um senso de honestidade que eu não enxergo na sociedade de hoje. Uhum. Meu pai tem os defeitos dele. Ele sempre fica chateado quando eu falo isso. Mas ele é uma vitrine para mim, Uhum. com seus defeitos e qualidades. E ele construiu esse senso de família. Ele não permitiu que para mim faltasse isso. Ele não me colocou num ponto de orfandade. E o nosso trabalho, juntamente com o jiu-jitsu, juntamente com tudo que é desenvolvido, é literalmente para isso. O senso de família é porque existe um problema de orfandade hoje em dia na sociedade. Existe um problema de orfandade adulto. Uhum. As pessoas sofrem depressão, ansiedade. Pode ter certeza, se você Uma puxar um carência. histórico aí, tem uma carência familiar lá atrás. Exatamente. Então a gente tenta trabalhar isso. O jiu-jitsu é só a porta de entrada, é só para ganhar eles. Porque a gente sabe que o jiu-jitsu tem um chama. Mas é literalmente colocar um conceito de família. Existe as faixas dentro do jiu-jitsu como existe em todas as artes marciais. Você é qual faixa? Como é essas faixas? Mais ou menos. É assim, ó, no jiu-jitsu a gente tem as faixas brancas, todo mundo começa. Tem até um vídeo muito famoso na internet que o cara pergunta qual é a faixa mais difícil de pegar no jiu-jitsu, na sua opinião, Aglailson? É a primeira, para iniciar. A pessoal diz que é a preta, né? Mas você tá certo, é a primeira. Porque o número de pessoas que iniciam é muito pequeno. Iniciar é muito difícil. Agora se popularizou muito, né? Antigamente tinha muito karatê nas academias, nos projetos. Hoje o jiu-jitsu e o Muay Thai teve um tempo também que teve uma procura alta. E o jiu-jitsu a gente vê alguns bairros ali já fazem um trabalho social também. A gente tem que agradecer muito os Gracie nesse aspecto. Os Gracies filhos do Hélio. Não o Hélio pai, mas o que os caras fizeram no início, o UFC 1, 2 e 3. Popularizaram as artes. O Mixed Martial Arts, ele foi criado com o propósito, o UFC que você conhece hoje em dia, ele foi criado lá atrás com o propósito de botar todo mundo dentro de um ringue de artes marciais diferentes, todo mundo sair na porrada e vamos ver qual é que é a mais efetiva. O propósito era meio esdrúxo. Mas os caras conseguiram provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial que existia. Então acabou que se tu sabe que o jiu-jitsu é a melhor arte marcial que existe, vai querer praticar o quê? Ah, mas tem gente que quer praticar outras coisas. Porém, isso foi popularizando uma arte marcial que não era conhecida. Aí falando das faixas lá que você perguntou, tem a branca, que é a mais difícil na minha opinião. Aí tem a cinza, amarela, laranja e verde. Essas são para crianças até 15 anos, crianças e o início da adolescência ali.
A partir dos 16 anos, nós temos a azul, roxa, marrom e a preta. Esse aí é o ciclo básico do jiu-jitsu. Após, tem a preta com vermelha, que aí já pressupõe que a pessoa tem pelo menos 35 anos de faixa preta. Temos a vermelha com branca e temos a tão sonhada faixa vermelha, que ela é o grau, o ápice, que aí realmente você chegou num patamar em que poucos chegam. E quantos mais ou menos são graduados com essa faixa vermelha no país? Tem ideia? Rapaz, boa pergunta. Existe um negócio aí da questão dos graus, que é uma tarja que a gente coloca por crescimento da faixa. Aí tem um certo grau que é dado por merecimento só para os fundadores aí. Da mesma forma que o jiu-jitsu se popularizou, como você falou, o jiu-jitsu também é muito banalizado, sabe? Então tem muita gente aí graduado numa faixa X, Sim, Y, que não é. Há um tempo atrás a gente deu uma sondada no site oficial da Federação Oficial. Existem muitas federações, mas somente a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu é a oficial aqui no país. E existiam poucos faixas pretas no país. A gente conhece mais de 500 faixas pretas e não tinha 50 legalizado. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, você tem o judô, que é um esporte olímpico. O karatê é esporte olímpico. O jiu-jitsu não é ainda um esporte olímpico. E por quê? Não é, e eu acredito que na forma como ele é tratado hoje, ele nunca vai ser. Por quê? Porque se tornou banalizado. As pessoas... lembra aquela história que eu falei do Fada? Sim, lembro. Treinar jiu-jitsu é muito caro. Sim. Muito caro. Sim. Se graduar no jiu-jitsu é um absurdo. São valores em cima de valores, é custo em cima de custo. Se tornar um faixa preta legalizado, você gasta muito dinheiro. Muito dinheiro. A legalização de uma faixa preta tem um preço inicial para a federação de R$800 inicial, fora os outros custos. Então, se tornar um graduado no jiu-jitsu é caro. O que acontece? Criou-se Federação A, Federação B, Federação C. Isso, o que eu vou falar aqui provavelmente repercuta que... Mas eu não devo nada a ninguém, então não tenho a mínima preocupação. Os caras começaram a criar federação no intuito de ganhar dinheiro. Abre uma federação lá, vamos organizar todo mundo aqui, abre a federação B e não sei o que. Hoje, só no estado do Ceará tem pelo menos 5 federações. Sério? Pelo menos 5 federações. Então, não consegue unificar para poder almejar. Não consegue, porque todo mundo... representação olímpica, por exemplo. E nunca vai conseguir, porque todo mundo tem seu interesse próprio. A não ser que um dia, que eu acredito que não está longe, existem movimentações no Senado de inclusão de artes marciais dentro das escolas, tornar como disciplina obrigatória. Quando isso acontecer, a gente vai criar uma régua. E eu acredito que só a CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, passa nessa régua. Eu acredito que só, por mais que tenha os custos exorbitantes. Porém, aí para colocar dentro da escola pública, vai ter que se criar uma régua e medir de uma forma menor, né? Então pode ser que isso seja favorável para uma possível inclusão olímpica do jiu-jitsu. Mas hoje, se você perguntar, você esse acredita... problema que você está relatando não acontece nas outras artes, né? Karatê, judô. Não, acontece. Mas em um grau menor. Não é porque já é consolidado. A gente está falando de uma arte marcial já consolidada. O judô é consolidado. Mas hoje, aqui no estado, tem 3 federações de judô. Karatê tem 6. Porém, as suas federações já são consolidadas. Porém, o karatê eu acredito que enfrenta o mesmo problema que o jiu-jitsu. Não sou praticante assíduo, não vou julgar e nem vou falar, mas de fora eu enxergo que tem uma situação bem parecida. Mas de se tornar olímpico, eu não apostaria nos próximos anos. Você falou agora há pouco aqui do UFC. E o UFC, quando chegou, se popularizou muito, porque veio mídia, investimento, patrocínio e investiu. Eu percebo, aí uma percepção, posso estar errado, individual, de que chegou o ápice e entrou agora num processo de uma queda e agora tem uma estabilidade maior. No Brasil houve uma febre de campeões. Sim. Coincidentemente, o que você está notando, eu também notei, e esses dias eu estava lendo umas reportagens, fazendo alguns estudos, e a família Gracie está saindo do UFC. Da gerência. Inclusive, vendeu a sua parte do UFC, porque entendeu que os propósitos do UFC desvirtuaram do início lá. Porém, assim, criou-se regra sobre regra, o intuito principal que era colidir as artes marciais e não as pessoas. A colisão das pessoas eram
uma consequência. Consequência. Mas o intuito era fazer a comparação de artes marciais, levar entretenimento para o público, sim, mas fazer a comparação. Hoje não é. Antigamente, você botava uma luta para rolar, tem uma luta do Hélio Gracie que durou 2 dias. Teve outra luta muito famosa aí, com um japonês, que durou 14 horas. Então, os caras queriam realmente lutar. Era pra sair na comparação das artes mesmo. Hoje não, tem os rounds, tudo. E a família Gracie raiz, eles não são a favor disso. Ou pelo menos não demonstram ser a favor disso. Mas eu acredito que existem alguns projetos novos que os gestores e os patriarcas atuais da família Gracie estão se envolvendo, que talvez melhore essa questão. Mas eu acredito que o intuito é que o UFC... o negócio ficou tão marketizado que os lutadores ficaram proibidos até de usar suas propagandas. Não sei se você reparou. Antigamente cada um vestia com seu short, com suas propagandas, botava o seu banner atrás de si. Sim. Eles não podem mais fazer isso. Ou seja, Tem os contratos e as empresas que ditam o que eles devem ou não usar. Ou seja, você tá criando amarra, cria regra, cria amarra, vai tirando o brilho do negócio. A consequência é ir caindo. Vai acabar? Eu acho que não, porque já consolidou. Mas eu não acredito que cresça mais, não. Já chegou, você acha que chegou já no Eu teto acho que e agora chegou. deu uma queda e estabiliza agora. Estabiliza, vai vir coisa nova por aí. Eu acredito que venha coisa nova. Já tem evento novo nascendo, os eventos de jiu-jitsu internacionais começaram a vir para cá, então a gente já tem um cenário positivo a nível Fortaleza e Ceará. A gente não tinha evento internacional aqui, se falando em 5, 6 anos atrás. A gente teve, só esse ano já teve 3 aqui. Então, tem coisa boa acontecendo aí. O poder está se dividindo de mangas. Isso é muito bom. Nessa esfera que você está comentando, o poder está se dividindo de mão. Então, acredito que vai ter mudança. A gente está vivendo um cenário de mudança. Eu queria, para a gente finalizar, Alisson, a gente falar da importância, você já falou aí do projeto e tal, mas o esporte em si, seja nas artes marciais ou qualquer outro esporte, por isso que algumas nações mais desenvolvidas que a nossa, vamos pegar a China, os Estados Unidos e outros países, investem tanto em esporte. Porque o esporte, você cria uma interatividade entre as pessoas, não é só a questão física e de saúde, que você buscou primeiramente pela saúde física e depois entendeu que isso também era saúde mental. E a importância do esporte na vida das pessoas. Eu acho que o nosso país ainda não investe no esporte como deveria investir. É fantástico, por exemplo, se vier, essa é a minha visão, esportes marciais, artes marciais, para o ensino público. Porque você vai criando também aquela coisa da saúde física, mas também da disciplina, de gerar uma consciência na nossa juventude. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Dentro do seu projeto, você já citou várias vezes aqui de pessoas que foram recuperadas. Você falou de 4 pessoas que foram perdidas, mas vamos falar das pessoas que você conseguiu tirar, você que eu estou falando no projeto, né? Que a gente está na frente do projeto. Que vocês salvaram, que tiraram da violência, de pessoas que se tornaram pessoas melhores. Então o esporte cumpre muito esse papel, ao meu ver. Cumpre sim, e eu tenho uma grande torcida para que esses projetos que estão tramitando em Senado, nas câmaras legislativas aí afora, aqui mesmo eu ouvi falar que tinha sido protocolado na Câmara dos Vereadores algo desse tipo, mas a gente tem uma herança muito triste da pandemia e eu acho que não é fisicamente falando, é psicologicamente falando. Nós criamos uma geração que passou muito tempo presa dentro de casa. Ficou trancada. Ficar trancado 1 mês é muito. Imagina a quantidade de tempo que a gente ficou. Então, se a única coisa que tinha era um celular na mão ou uma televisão. Então, a gente tem uma herança psicologicamente falando negativa da pandemia, que a gente precisa combater urgente. E eu tenho visto que as artes marciais têm sido ferramenta para combater isso. Não só as artes marciais, existem outras ferramentas. Mas a arte marcial, o jiu-jitsu, o judô, tem sido muito efetivo, muito efetivo. A gente prova isso, a gente não fala. Literalmente a gente tem resultados lá.
Não o Alisson, como você falou. Não sou eu. O trabalho em si, o grupo, o projeto em si, cria resultados através de pessoas que permitem ser alcançadas. Porque também não adianta a gente trabalhar com quem não quer. São pessoas que permitem ser alcançadas. Exatamente. Então tem casos de meninas lá que... Meninas e meninos que nem falavam. Chegaram lá no projeto, nem falavam. Hoje tem um rapazinho lá que é um dos nossos braços direitos na gestão do projeto, que o cara é extremamente articulado, um administrador nato. Ele cuida de tudo lá. Mas quando ele chegou... Não falava. Ele nem falava, ele nem falou. Quem nos procurou foi a mãe. Ele literalmente estava atrás da mãe, meio que escondido. Chegou de máscara. Não era nem um período pandêmico ainda, mas chegou de máscara. E hoje é uma pessoa totalmente... Então causou impacto. Eu sou um extremo defensor. Tenho alguns projetos já elaborados, tem algumas coisas já em mão que defendem essa ideia de ter o jiu-jitsu nas escolas. Tive, inclusive, essa semana com a diretora de uma escola lá do Bom Jardim, Sebastião de Abreu. Um abraço para minha amiga Nonata. Sensacional, Nonata. Ela teve a oportunidade de fazer uma implantação cultural e esportiva dentro da sua escola. Perfeito. O meu sonho, Alisson, era que as escolas, tanto do estado como do município, do estado não, tempo integral, ali você... Mas no final de semana, esses espaços possam ser usados pela comunidade. Sim. Para a prática de esporte, para o desenvolvimento da cultura, para que as pessoas possam criar, interagir entre as pessoas. Porque praças e escolas, para mim, têm que ser ocupadas, porque você diminui a violência dentro das comunidades. Concordo demais. Eu vou usar a sua fala quando você citou os países mais desenvolvidos. Todos esses países têm o esporte como parte integral da grade curricular. O esporte ele tem que ser. Mas tem gente que não gosta de praticar esporte. Tudo bem, eu não gosto de português, mas eu gosto de matemática. Eu não fui obrigado a fazer os dois? E não me tornei o cidadão que eu me tornei hoje, com a minha base de português e com a minha base de matemática. Então o esporte ele tem que estar integrado, porque ele vai permitir o trabalho. Como eu acredito que outras disciplinas vão ter que ser agregadas dentro. Eu não estou falando só de esporte, eu estou falando tipo educação financeira. Isso tem que ser obrigatório na grade curricular. A gente tem uma geração aí que não sabe investir R$100, que não sabe usar, pega R$100 e não sabe o que fazer. Pega um dinheiro e sabe. A gente tem uma geração que realmente não tem mais condição de fazer trabalhos psicológicos. Então, financeira, área psicológica e área esportiva, isso tem que estar incluso dentro da grade curricular. Você leva pra vida isso aí. Leva pra vida. E eu acho que leva bem mais pra vida do que... O cateta é hipotenusa. Eu ia falar isso. Tirou literalmente a palavra. Não leva. Isso daí, quem vai trabalhar com isso daí são pessoas técnicas. Isso. Mas a pessoa que vai trabalhar com administrativo, a pessoa que vai trabalhar com recursos humanos, a pessoa que vai trabalhar com outras áreas, ela precisa de outra gama de conhecimento. Perfeito, eu concordo com você. Paulo Freire, isso aí. Eu torço para que os nossos administradores, estamos em período eleitoral aí, os futuros administradores eleitos aí possam entender que isso é importante. Alisson, eu quero agradecer novamente a sua presença, atender ao nosso convite. Eu acho que foi muito bacana o nosso bate-papo, ajudou a esclarecer para as pessoas sobre o papel do esporte, especialmente aqui do projeto BDL, que tem artes marciais como foco principal da ação. E eu queria que você pudesse fazer as considerações finais e desde já deixo aqui um pedido para vocês. Cliquem lá no nosso canal, possam começar a nos seguir, não custa nada, e possam curtir esse episódio que foi muito bacana aqui com meu amigo Alisson BDL. Aglaício, gratidão novamente, participar desse bate, porque foi muito legal mesmo para mim. É mais uma oportunidade realmente da gente também estar divulgando o trabalho, né? Quem quiser conhecer mais da família BDL, o Instagram é @BDL_artes marciais. A gente está com o nosso núcleo principal ativo, funcionando hoje na rua Martins de Carvalho, 754. Ganhamos um site também, www.familiabdlartesmarciais.com.br. Quem quiser lá tem todos os endereços, acesso
horários, a gente está à disposição. E se você precisar só conversar e quiser só assistir, custa nada, a gente está lá. Novamente, obrigado. Foi enriquecedor para mim estar compartilhando e tendo essa troca aqui com você. Oro pela sua vida para que Deus continue fazendo o trabalho que você faz aumentar e que você tenha realmente condições de alimentar corações e impactar vidas como você vem fazendo. Parabéns. Obrigado, Alisson. Um grande abraço e até a próxima.